Vítima de feminicídio no dia 12 de setembro de 2022, a cartomante Michele Nicoliti, de 37 anos, morava escondida do ex-companheiro, o estudante de medicina Ezequiel Lemos Ramos, de 38 anos, em uma casa na região de São Mateus, zona leste de São Paulo. Segundo a família, Michele vivia sob tensão desde maio, quando se separou e saiu de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, para viver com os 2 filhos na capital paulista. Dias antes do crime, ela teria tido um pesadelo de que seria assassinada por Ezequiel. E foi. Michele e um dos filhos do casal, Luiz Nicoliti, de 2 anos de idade, foram mortos a tiros em frente à escola onde as crianças estudavam. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui Léo Soares, apresentador e entrevistador do canal Operação Policial. E hoje na presença da delegada Mariane de Souza, ela que na época, em maio de 2022, foi responsável pelo primeiro caso que envolveu Michele Nicoliti e Ezequiel de Ramos. E o interessante é que no vídeo de hoje a gente vai explicar para vocês por que primeiro caso. Que na verdade nós temos evidências em maio e um caso mais difícil que aconteceu agora em setembro de 2022. Aqui com a delegada Mariane de Souza. Doutora Mariane, primeiramente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Tá? E Mariane, explica pra gente o que aconteceu em maio de 2022 envolvendo Michele Nicoliti e Ezequiel de Ramos. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre difícil e delicado falar sobre esses casos de violência doméstica, mas é também necessário, né, para a gente dar, às vezes, visibilidade e evitar outras vítimas. Dia 19 de maio desse ano, eu era titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã, e nós recebemos o Ezequiel, preso em flagrante pela Polícia Militar, porque ele teria, naquela tarde, ameaçado a mulher, a companheira, então, a Michele Nicoliti, e ele teria ameaçado ela fazendo uso de uma arma de fogo. O que chamou a atenção já naquele primeiro momento foi que a Polícia Militar localizou na casa deles muita munição. Mas foram quase 200 munições de calibre 9mm, .40 e calibre 12 também. E durante o curso do procedimento, boletim de ocorrência e tudo mais, a gente conseguiu verificar que a Michele, ela disse que ele ameaçou, na verdade, apontando a arma de fogo, uma pistola, para a cabeça dela e engatilhou essa arma. E já na presença dos policiais militares, enquanto ele era levado à delegacia, ele chegou a dizer que ela não era nem louca de fazer o boletim de ocorrência contra ela. Então, diante da informação dela e também dele, que dizia ter registro de arma de fogo, que ele era CAC, comumente dito, a equipe da DAN, que é a Delegacia da Mulher lá de Ponta Porã, retornou ao imóvel com Michele. Em uma busca mais apurada, nós localizamos 2 armas de fogo. Uma pistola 9mm, que foi a que ele usou efetivamente para ameaçar ela, e uma espingarda calibre 12. Então, nós recolhemos essas armas, até chegamos a procurar, na época, documentos, porque ele dizia ter os documentos dessa arma, mas não foram localizados e ele não sabia dizer onde poderiam estar. Então, as armas foram recolhidas e nós fizemos a prisão em flagrante dele, tanto pela ameaça da violência doméstica contra a Michele e pela posse das armas de fogo de uso permitido. Já naquele momento, eu representei pela conversão dessa prisão em flagrante em preventiva, considerando todos esses elementos. Principalmente a quantidade de munições, que chamou muita atenção, a essas armas de fogo, que na ocasião, por mais que ele dissesse que o registro, elas estavam escondidas no forro da casa. A gente só conseguiu ter acesso tirando um dos lustres da residência, da cozinha da residência, mais precisamente. O que não é comum alguém que tenha registro guardado dessa forma. Então, foi feita a prisão e na época eu representei, porque ele apresentava sinais, sim, e ela dizia que ele, até pelo uso da arma, para ameaçar a companheira, né?
Então, eu representei e ele apresentava assim, sinais de perigo. Ela disse que ele já teria praticado em algum momento outros homicídios. Então, eu representei. Ele sim representava um perigo para ela e para os filhos. Ela tinha muito medo dele. Na verdade, um perigo para ela, para os filhos e para a sociedade, né? Com certeza. Quando a polícia chega até o local do crime não, desculpa, da denúncia, o que ela encontra? Encontra a Michelle sozinha, encontra o Ezequiel junto, Ezequiel aparece depois. Como que a polícia chega até esse local? Quem liga para a polícia também? Então, de plano, quem foi no local foi a Polícia Militar, né? E a notícia que a gente tem é que quando a Polícia Militar chegou, estava a Michelle com o filho mais novo apenas. Ela que acionou a polícia e ela estava em frente à residência já na rua, na via pública. E o Ezequiel tinha deixado a casa logo após tudo isso. E quando ela acionou a polícia, ele deixou a residência com o filho mais velho. E ela estava bastante assustada. A Polícia Militar é, atendeu o chamado pela ameaça de violência doméstica e ela mencionou as armas e munições que tinham na casa, então eles fizeram a primeira busca. Enquanto a polícia militar estava no local, o Ezequiel chegou com o filho mais velho, e aí até na ocasião os policiais militares questionaram ele sobre as armas. Ele disse que teria escondido na casa de um amigo do Paraguai, que não estavam lá. Então, mas em razão da ameaça que ele já tinha feito, as munições encontradas, a polícia militar deu voz de prisão para ele e encaminhou para a delegacia. E só o pessoal entender, agora há pouco a doutora sugeriu que o Ezequiel ele tinha o CAC. O CAC é colecionador, atirador desportivo ou caçador. Então dá o direito à pessoa à posse da arma de fogo, tá? Então é como se tivesse o registro e fosse registrado de fato a ter aquelas armas de fogo. Doutora, nesse caso ainda, por que após a prisão, o flagrante, ele não perde o registro, ele não perde o CAC? Afinal, dentro da própria residência do acusado, existiam armas sem registro. Então, o que aconteceu? Ele dizia ter o registro, só que como o sistema que dos CACs, né, desse registro dessas armas, é feito pelo Exército, nós não temos acesso, a Polícia Civil não tem acesso imediato a essas informações. Mas de plano, já na situação flagrancial, foi pedida, como a Lei Maria da Penha prevê que um dos tipos de medida protetiva que podem existir, além da proibição de contato e afastamento do lar, como foi pedido, era a suspensão dessa posse. Então, foi pedida já na medida protetiva. E aí, logo sequência, assim que instaurado o inquérito pós a prisão em flagrante do Ezequiel, nós oficiamos o Exército para verificar essa situação. Porque, assim, caso ele fosse cá, que as armas fossem legais, ele deveria ter apresentado uma documentação. Mas não foi encontrado, ele não apresentou no momento, por isso ele foi autuado pela posse das armas. Nós oficiamos o Exército para verificar essa situação dele e justamente para informar que as armas estavam naquela situação e que ele fez uso dessa arma para ameaçar a companheira. Porque aí o próprio exército brasileiro, diante de uma situação dessas, geralmente é comum que, informado dessa situação, ele suspenda temporariamente o registro. E, na verdade, ele deveria ter apresentado a carteira de, no caso, atirador desportivo, ou colecionador ou caçador, e também o registro das armas. São documentos separados, estou certo? Sim, claro, ele deveria ter apresentado os dois no momento. Não foi apresentado, então ele foi atuado. Até depois, no curso do processo, pelo que eu me recordo, ele chegou a apresentar a documentação pelo advogado, até tentou pegar essas armas novamente, só que a justiça entendeu que ainda era de interesse do processo, mesmo porque nós tínhamos, como é praxe na polícia, qualquer arma de fogo apreendida, nós encaminhamos a perícia, até para verificar. Como nós não tínhamos essa informação até o momento, verificar qualquer adulteração nessa arma que possa ilegal, qualquer adulteração que não poderia ter sido feita nessa arma. Então, quando ele saiu da prisão, que foi concedida a liberdade a ele, ele chegou aí até inclusive a delegacia pedindo essas armas.
Na época elas ainda estavam na perícia, então eu neguei o pedido dele, falei que ele deveria pedir diretamente ao juízo posteriormente. Outra informação muito importante que você cita é que a própria Michele eh, comunica a vocês, comunica à polícia, de que o Ezequiel já tinha cometido homicídio com a prática da arma de fogo. Isso procede? Foi feita uma investigação para ver se isso realmente é verdade, se isso realmente aconteceu? Então, ela relatou alguns possíveis crimes anteriores dele, nenhuma delas era nem no estado do Mato Grosso do Sul, então as informações que ela prestou foram encaminhadas às delegacias é, correspondentes, e as informações, principalmente, que ela prestou para que pudessem ajudar nas eventuais investigações em andamento. Porque nesse caso, provavelmente, ele já tem um histórico de agressão. Pode até ser com ela, mas com uma outra pessoa, com outras pessoas, talvez. Então, sugere-se que uma pessoa que não deveria estar na sociedade já há algum tempo, né? Já deveria ter sido preso no caso. Porque assim, na época, esses possíveis crimes que ele cometeu anteriormente, ele não era sequer suspeito. Ela deu informações à polícia e por isso foi tomada essa providência de ser encaminhada à delegacia, no caso, uma delegacia específica, para apurar essas informações que ela prestou, para ver se era compatível com a investigação em andamento e tudo mais. Acontece a prisão em flagrante e quais são os próximos passos que são dados pela polícia? Ele foi preso em flagrante no dia 19, logo depois foi transferido para o presídio, e aí a gente inicia a parte documental dessa prisão. Foi lavrado auto de prisão em flagrante, foi instaurado o inquérito policial, então as armas e munições apreendidas foram encaminhadas para a perícia, foi oficiado o Exército sobre essa questão da arma, informando a prisão dele e questionando essa situação das armas, se ele era mesmo, se ele tinha registro. Até depois veio a informação que ele realmente tinha o registro dessas armas, ele era CAC. Inclusive, procedeu outra informação que a Michelle tinha nos passado, de que ele já tinha comprado outra arma longa, mas ainda não tinha chegado. Então, o Exército foi informado justamente para que fosse suspenso temporariamente essa posse dele. E Quanto aí, tempo? como Desculpa, ele ficou, pode como ele continuar. ficou preso mais de 10 dias, porque aí como ele estava preso, o prazo que a gente tem para encerrar o inquérito policial nesse caso, é de 10 dias. Como ele ficou preso, quase findando os 10 dias, ele ainda estava preso. O inquérito ele foi encerrado assim, relatado, encaminhado ao Poder Judiciário, mesmo sem o retorno dos laudos periciais das armas, porque a gente necessitava dessa celeridade. Para depois, os laudos foram juntados e as armas encaminhadas ao Poder Judiciário. Então ele fica preso 10 dias e depois desses 10 dias o que acontece? Ele é solto? Ele ficou preso um pouco mais de 10 dias. A gente teve o prazo de 10 dias para relatar. O inquérito foi encaminhado à Justiça no dia 27 de maio e foi preso dia 19. Pelo que eu me recordo, ele ficou umas 2 semanas depois, ele chegou a comparecer na delegacia pedindo essas armas. Então, nós tivemos a notícia de que ele tinha sido solto nessa ocasião, porque ele compareceu na delegacia pedindo que lhe fossem devolvidas as armas. Tá, eu tô pegando todo esse mix de informações para ficar bem claro. Então, ele fica preso durante um período de mais ou menos 2 semanas, vamos dizer assim. Ele é Uhum. solto e ainda ele volta na delegacia para pedir as armas que estavam na posse dele no dia do chamado. Sim, ele voltou pedindo essas armas e aí que na ocasião eu neguei, mesmo porque as armas estavam com a perícia, e disse que nessas ocasiões não é procedimento nosso devolver as armas ao autor. Nós encaminhamos, mesmo que sejam armas registradas, nós encaminhamos ao Poder Judiciário e deixamos a crivo judicial se essas armas vão ser realmente devolvidas ou não. Então ele voltou e foi informado tudo isso a ele. E na época, até pelo que eu me recordo, ele chegou a fazer esse pedido judicial e foi negado também com o argumento de que as armas ainda eram de interesse à investigação. E depois que ele é solto, existe uma medida protetiva para Michele? Ele sai com tornozeleira eletrônica? O que acontece pós-soltura?
Sim, já foram deferidas as medidas protetivas à Michelle, proibição de contato e também qualquer tipo de aproximação com ela, contato telefônico, outros tipos. E nesse ponto nós já tínhamos informação até mesmo da Michelle, que nos informou que ela ia deixar o estado. Então, ele foi solto mediante uso de tornozeleira eletrônica. E com essas medidas de afastamento e de proibição de contato com ela. Além da proibição de contato com ela, ele também tem a proibição de sair do estado sem a autorização da justiça, certo? Pelo que eu me recordo, sim. Tá certo. Agora me tira uma dúvida que essa sua resposta vai servir bastante para a nossa conversa que vai acontecer quase no final dessa entrevista. Quando a justiça libera o uso da tornozeleira eletrônica, automaticamente ele também está liberado a sair do estado? Ou são coisas totalmente diferentes? Podem ser diferentes a depender da decisão judicial. Pode ficar certo crivo do juiz que ele continue saindo mediante autorização, ou pode ser que não. Nesse caso dele específico, eu não me. Acho que nessa época eu fui transferida bem mais ou menos nessa época, eu não me recordo se ele foi mantida essa proibição dele ou não, quando ele foi liberado da tornozeleira. E após todo o acontecimento, toda a investigação, foi levantado algo sobre a vida pregressa do Ezequiel? Foi feito algum levantamento? Ele já tinha passagem pela polícia antes? No estado de Mato Grosso do Sul, ele não tinha, porque é o que geralmente a gente tem o acesso estadual, ele não tinha, mesmo porque eles moravam no estado há poucos anos. Eles tinham vindo de Foz do Iguaçu, justamente para ele estudar medicina no Paraguai. Então, eles estavam no Mato Grosso do Sul, ele não tinha registro nem de violência doméstica ele tinha contra ela. Então, Ela mesma mencionou que tinha sido a primeira vez. Ela mesma mencionou que foi a primeira vez que ela sofreu a Uhum. violência doméstica, na verdade, até uma tentativa de homicídio, a gente pode chamar assim, até porque ela relata, ela mesma, que ela foi apontada uma arma na sua cabeça, certo? Foi isso que ela Uhum. relatou no dia? Ela relatou que ele apontou a arma para ela e eles estavam já em discussões. Ela estava desconfiada que ele estava traindo. Ela pegou umas conversas dele, estava andando no celular, estava Tá. desconfiada que ele estava traindo ela. E eles tiveram uma discussão, eles estavam já tendo desde a noite anterior. Ela até relata que nessa noite anterior ele chegou a empurrar ela, algo do tipo, e que ele queria que ela saísse da casa e ela disse que sairia, mas pediu para ele uns dias, até por causa das crianças, que ela iria mesmo embora, eles iriam se separar e nesse dia, durante uma dessas discussões, ele apontou a arma para a cabeça dela, mandando que ela fosse embora logo. Foi solicitado alguma coisa que o judiciário não acatou? Então, de plano, foi solicitada essa suspensão de porte, que inicialmente, de posse, né? Inicialmente não foi concedido porque não foi comprovado, até por ele mesmo, de plano, já na primeira decisão, né? Já na análise do flagrante, não era comprovada essa posse lícita dele. Então, como não era comprovada a posse lícita, geralmente essa suspensão de posse é determinada quando o indivíduo é comprovado de início que o indivíduo tem a posse. Como a posse dele não estava comprovada, a juiz deixou de analisar de primeira mão. O que alegava a defesa na época do acontecido? A defesa alegava que ele negava os fatos, negava que realmente as armas eram lícitas, que ele podia mantê-las em casa, que ele tinha comprado elas todas legalmente e que ele negava os fatos, ele negava as ameaças, mesmo tendo cometido uma das ameaças na frente dos policiais militares, ele continuava negando. Exato, uma prisão em flagrante, né? Uhum. Na sua opinião, ou mesmo se ela tiver relatado, você acha que a Michelle tinha medo de que ele a matasse? Ela chegou a relatar que tinha medo de que ele matasse ela, que ele cumprisse com essas ameaças de morte dele. Mesmo porque nós questionamos se antes ele já tinha ameaçado, ela disse que não,
as primeiras ocasiões foram nessa briga, ocorrida no dia anterior e na data dos fatos que ele foi preso. Mas ela disse que tinha medo, sim, que ele a matasse por esse acesso dele às armas e ela dizia que ela conseguia, como se fosse vê-lo fazendo isso, e por isso ela tinha já decidido ir embora e romper o relacionamento. Você, muito entendida de polícia, obviamente, qual é o nível de periculosidade desse homem, não só para Michelle, mas também para a sociedade? Isso eu estou querendo dizer, principalmente em relação após a soltura, porque a gente tem um homem que ameaça uma mulher, nós estamos lotados de casos diariamente aqui no nosso país, no mundo, vou dizer assim, os casos não param de subir, os números alarmantes. E qual é o nível de periculosidade desse homem para a sociedade, doutora? O dele, como a gente tinha percebido, ele tinha todo o treinamento com arma de fogo, que eleva o risco. A gente tem um documento que é preenchido quando a vítima faz registro de violência doméstica, tinha um formulário de avaliação de risco, em que nós conseguimos detalhar um pouco o histórico. E um desses prática de crimes anteriores, ameaça até de tirar a própria vida, todos esses, a parte de ter praticado os crimes na frente dos filhos menores do casal, todos esses são fatores de risco anterior. Até mesmo no caso de proibições ou excesso de ciúmes, controle excessivo pela mulher. E no formulário que a Michelle preencheu na delegacia, a gente tinha alguns desses requisitos, principalmente a prática, o treinamento e o acesso à arma de fogo e a prática dos crimes na frente dos filhos menores. Além, lógico, das questões de ciúme, das brigas terem começado a ser motivadas por possíveis traições dele que ele não admitia que ela desconfiasse dele. Então, Pegando. o nível de Desculpa. periculosidade dele nesse momento eu considerei alto. É o que eu compartilho da sua opinião. Pegando todo esse cálculo, a gente chega à conclusão que ele não deveria ter sido solto. Há relatos de agressão contra os filhos? Michelle chegou a tocar nesse assunto? Eles tinham 2 filhos, né? Não foi. Ela não relatou na época nenhum tipo de agressão contra os filhos. Não chegou, não temos notícia disso. Os filhos só presenciaram esses fatos últimos, assim, antes da prisão em flagrante. Tá certo. Então, doutora, só para a gente resumir aqui o caso, em maio vocês recebem essa. Só para a gente resumir, porque agora a gente vai entrar uma outra parte crucial da nossa entrevista. Para resumir, então, em maio de 2022, mais precisamente no dia 19, certo? Vocês fazem a prisão em flagrante do Ezequiel Ramos devido à violência doméstica contra a esposa. Ele é preso por alguns dias, depois é solto, enfim, volta a ter vida normal, vamos dizer assim. Claro que com os olhos da justiça, né? Porque ele utilizava a tornozeleira eletrônica, enfim, estava ali sendo monitorado. E agora a gente entra numa parte chave da nossa entrevista, que é o crime que acontece em setembro de 2022, no qual o Ezequiel Ramos, ele é o principal suspeito, o principal acusado de matar a Michelle com o uso de arma de fogo. Então, por isso que todas as perguntas que eu te fiz anteriormente chegam até o ponto de, alguns dias atrás, dele realmente conseguir efetivar o crime contra a ex-esposa e ainda matar o filho de 2 anos, o Luiz Inácio, que estava dentro do carro junto com a Michelle. Você acha que esse crime poderia ter sido evitado, doutora? Olha, nos casos de violência doméstica é muito difícil a gente conseguir dizer isso, porque são tantos casos e tantos tipos de perigos que correm. Eu não sei se algo teria parado ele, não sei se alguma coisa poderia ter
ou anos de prisão, se poderiam ter parado ele ou não nesse anseio de matar ela. Mas você não acredita que se ele tivesse continuado preso desde aquela época, com certeza o crime poderia ter sido evitado hoje em dia. É até uma questão de foi a nossa parte policial foi feita Muito bem feito, e, inclusive. e fica difícil a gente comentar, porque aí já são detalhes do processo criminal ou das decisões judiciais posteriores e até da atuação da defesa dele, que aí a gente já a gente concluiu a nossa etapa da persecução penal, que é a investigação, que a gente já tinha concluído, e passa a etapa seguinte. Então, é difícil a gente analisar as decisões posteriores nessa tramitação já judicial do processo. Lembrando, gente, que a delegada Mariane, ela não é responsável por esse caso que aconteceu em setembro, tá? Não é responsável por esse crime, ela é responsável pelo caso que aconteceu em maio de 2022, que é exatamente esse caso de agressão por parte do Ezequiel contra a Michelle. E agora, em setembro, a gente tem o assassinato da Michelle, com o Ezequiel como principal acusado, com o uso de arma de fogo, inclusive mata o filho. Então, por que eu te fiz aquela pergunta lá no começo da nossa entrevista em relação a ele poder sair do estado? Porque se ele, Uhum. se ele na época não poderia sair, tinha sido bloqueada a saída dele só com a permissão da justiça, por que que agora, depois a gente está falando depois de 4, 5 meses, por que que agora depois ele já pode sair? Entendeu? Será que ele recebe uma liberação Uhum. da justiça para sair do estado? Será que ele sai do estado de forma ilegal? Pode ter acontecido. Se ele já não estava usando tornozeleira, pode ser. Eu não tenho conhecimento aí, mas como eu saí da delegacia, eu não consegui acompanhar as decisões judiciais posteriores. Pode ser que ele tenha saído mesmo sem o conhecimento da justiça. Podem ter sido determinados comparecimentos periódicos, é, que é o que geralmente é determinado, mas como ele já não estava com a tornozeleira, fica dependendo dessa comunicação dele. Pode ser que ele tenha saído sem essa comunicação, aí eu já não consigo dizer com certeza. E a tornozeleira, a partir do momento que, isso é uma dúvida, tá? A partir do momento que a Michelle sai do estado, ele pode recorrer à tornozeleira eletrônica, justamente para remoção, claro, por conta disso? Por esse seu único fato de que ele está usando tornozeleira só por conta do fato de que a mulher está no mesmo estado. Ela saiu do estado, ele pode recorrer? É um argumento que pode ser usado para advogados, se vai funcionar no caso concreto ou não, aí depende também da análise, tanto pelo juiz quanto a manifestação do Ministério Público, que geralmente é ouvido nesses casos, mas é um argumento que pode ser usado pela defesa. Isso. Aí competir a defesa dele, solicitar ou usar os argumentos possíveis e de análise da apreciação judicial com base em tudo feito. Você acha que essa análise do nível de periculosidade do Ezequiel foi levada em consideração durante toda a investigação? Porque a polícia militar, junto com a polícia civil, faz um excelente trabalho de prendê-lo em flagrante, abrir todas as acusações, abrir todos os fatos e tentar ao máximo a punição do suspeito. É, e aí a gente tem, por tudo que você falou, que ele não deveria ter sido solto da forma que foi. Isso está claro. Você acha que esse nível de periculosidade foi utilizado, foi usado em questão na época da investigação? Eu acho que assim, por nós foi, e até inicialmente a prisão ela foi convertida em preventiva, e depois com o trabalho do advogado, até porque, até com a documentação das armas, que pode ter pesado até nessa liberação dele, pode ter aí tipo a apreciação, tipo de apreciação judicial, o tipo da defesa dele, que devem ter sido levados em conta. Mas inicialmente, é importante até dizer que a prisão foi convertida, porque quando a gente faz uma prisão em flagrante, a gente comunica o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, todos,
E eles têm o judiciário, juiz competente, tem 24 horas para analisar a legalidade dessa prisão. E decidir pela conversão dessa prisão para manter ele preso ou pela soltura imediata. Então, inicialmente, logo após os fatos, foi convertida essa prisão dele em preventiva e, foram tomadas providências iniciais. É que a gente tem no sistema brasileiro que a regra que o autor, é que o autor responda com suspeito, enfim, que ele responda em liberdade no curso do processo, a não ser que outros elementos é, digam o contrário. Então, aí já entra a apreciação, como eu disse, de todo o conjunto probatório, toda a defesa dele de comprovar ou não alguns requisitos para que ele fosse solto. Mas aí já entra na apreciação judicial e de toda a fase, a segunda fase do processo penal que começou com a denúncia dele. E aqui a gente pode dizer que, logo após a soltura, a Michelle provavelmente sai do estado do Mato Grosso do Sul e vem a São Paulo, que foi onde aconteceu o crime agora em setembro, por medo. Medo, foge por medo, né? Porque ela já sofre uma agressão verbal, já sofreu agressão psicológica, obviamente, sofre uma agressão física com os empurrões que ela relatou no acontecido de maio, e ela foge por medo. Sim, até logo, na verdade, ela saiu do estado, ela nos noticiou na época que ela sairia do estado enquanto ele ainda estava preso. Então, ela não esperou que ele fosse solto para deixar o estado. Ela fez a mudança logo nos dias subsequentes, que ela afirmou que, mesmo porque ela estava na cidade de Ponta Porã somente por causa dele. Ela não tinha familiares, ela dizia que praticamente não tinha amigos, ela não tinha um círculo, uma rede de apoio na cidade. Ela estava em Ponta Porã somente para ele estudar. Então, como ela ainda tinha os filhos, ela disse que ela não tinha rede de apoio. E quando uma vítima decide romper um relacionamento abusivo por violência doméstica, é muito importante que ela tenha alguma rede de apoio, que ela tenha suporte. Então, e foi justamente em busca disso e também, claro, pelo medo que ela narrou mais de uma vez sentir dele, que ela deixou o Estado e também em busca dessa rede de apoio que, segundo ela, estava toda, não, a família dela estava no estado de São Paulo e por isso ela deixou. Uma dúvida, doutora, você disse que ela retorna à delegacia alguns dias posteriores ao fato. Isso, existe um motivo especial para isso? É normal? Por que ela retorna à delegacia? Ela retornou justamente para questionar se ela poderia sair do estado, se teria algum prejuízo, se teria algum se ela poderia. Às vezes é uma dúvida comum entre as vítimas, se enquanto está ocorrendo o processo, se ela pode sair. E quando nós informamos que não teria problema nenhum, ela deveria procurar, em regra, até uma orientação nossa. E se ela não tem ninguém naquele município, que ela procure onde ela tem rede de apoio, que ela possa, como o emprego dela não dependia, ela dizia que trabalhava pela internet, não dependia da presença física dela em nenhum lugar, que ela poderia estar em qualquer lugar. Então, nesse momento ela foi informado para ela e ela disse que estava se organizando para sair enquanto ele estava preso ainda. Após as agressões acontecerem e a polícia chegar ao fato, tudo isso acontecer, é feito algum exame psicológico para entender, além da periculosidade do acusado, é feito algum exame psicológico para entender sinais, se ele pode continuar a vir a fazer isso? Existe algum teste que é realizado pela polícia ou mesmo pelo sistema judiciário? No Ezequiel, Isso, no Ezequiel. só é realizado em acusados caso ele manifeste algum indício de doença psiquiátrica ou psicológica, ou se a própria defesa alega uma incapacidade desse tipo que possa macular o processo. Aí, nesses casos, são determinados até judicialmente, seja feita uma perícia para analisar
o entendimento dele para que ele possa ser processado, se ele é capaz de responder por esses atos dele. E nesse caso, é mais um caso de agressão e é tratado dessa forma, certo? Até onde eu sei, no caso dele, não foi questionada a sanidade dele para que fosse necessário fazer qualquer tipo de ato desse tipo. Tá certo. Doutora, me surge uma dúvida aqui agora. É, agora pensando no homicídio, no feminicídio acontecido em setembro, é, se ele sai do Estado sem a autorização da Justiça, o que é feito nesse caso? Isso levando em consideração que ele saiu do Mato Grosso do Sul e veio até São Paulo atrás da Michelle ilegalmente, tá? O que é feito nesse caso pela Justiça? Então, nesse caso, caso chegasse, se fosse essa mesma hipótese de que ele não poderia ter saído e saiu, se chegasse a informação à justiça, ao poder judiciário, principalmente, ele pode ser, ele pode retornar à prisão, podem ser retomadas outras medidas, como a tornozeleira, para compelir ele a cumprir a decisão judicial. Mas as principais seriam a tornozeleira ou até mesmo que ele retornasse à prisão preventiva. Após o acontecido, o ocorrido, a polícia recebe alguma outra chamada da própria Michelle? Tem algum outro relato de agressão que envolve os dois? Ela já sai logo, como você falou, né? Ela sai do estado logo em seguida. Não há mais nenhum indício, nenhum relato que envolva o Ezequiel. Não. O último relato que nós temos dela foi esse contato dela que sairia do estado e dele, o último contato que nós, enquanto polícia, enquanto delegacia, tivemos a equipe da Dante Contemporânea, foi dele indo até a delegacia logo após ser solto, pedindo que lhe fossem devolvidas as armas. Foram os últimos contatos enquanto polícia que nós tivemos com eles, tanto com ela quanto com ele. Tá certo. Só uma informação muito importante, eu fiz várias perguntas em relação a psicólogo, em relação a testes psicológicos, enfim. Nesse caso, que aconteceu agora em setembro de 2022, foi analisado que ele passou por psiquiatria numa data que ele não se recorda, mas que ele ficou 3 dias internado por tentar se matar. Então, por isso que eu levantei um pouco essa questão, porque no caso agora do feminicídio, aparece isso de que ele já tinha tentado se matar antes de matar a Michelle. E aí a gente cai em mais um caso de uma pessoa, um homem, que é preso, é solto e mais pra frente comete um feminicídio. Ou seja, o que dá para entender é que durante todos esses meses ele deve ter ficado atrás da Michelle, deve ter tido contato com familiares da Michelle para entender quais eram os passos dela, até chegar ao ponto de cometer o crime contra a própria esposa, que agora se torna ex-esposa. Então, até como eu disse anteriormente, é um dos fatores de risco que a gente analisa. Nós não tínhamos a informação dessa internação, mas a Michelle chegou a responder naquele formulário da tentativa anterior de suicídio dele, no formulário de avaliação de risco, além da questão da arma, além da questão da prática da violência na frente dos filhos, um dos quesitos foi esse. E é justamente um dos fatores de risco, porque isso falando de um modo até geral, quando isso acende um alerta para nós enquanto polícia, enquanto operadores trabalhando na violência com violência doméstica, é um fator de extremo risco que a gente avalia, porque quando o acusado já tentou suicídio, é um risco de feminicídio para a gente, por quê? Porque se ele não se importa com a própria vida a ponto de já ter tentado tirar a própria vida, para ele não custa muito fazer algo mais grave contra a companheira. Então, para nós é um sinal de alerta essa resposta e essas outras que eu mencionei no formulário. E foi um dos que ela mencionou. Ela chega a comentar alguma coisa do porquê que ele tentou se matar? Porque, na verdade, nesse fato, é a primeira vez que ele a agride,
Mas, anterior a isso, ele tenta se matar por algum motivo. Ela chega a comentar o porquê disso? Porque ela assina esse teste que você falou, né? Esse laudo pericial, e ela chega a comentar do porquê que ele já tentou se matar, do porquê disso? Não, ela não chegou a mencionar, porque assim, o formulário, ele é uma construção nacional, foram, ele é construído tanto pelo CNJ como o CNMP, que são conselhos tanto do Nacional de Justiça como do Conselho do Ministério Público, e virou lei ano passado, salvo engano, e que nós aplicamos, são formulários bem simples para a vítima conseguir preencher sozinha, e uma parte ela pode ser preenchida com ajuda psicológica, se disponível na região, mas geralmente a vítima responde ela sem auxílio. Então é uma série de perguntas para ver se ela já teve histórico, porque às vezes você perguntando para a vítima, ela não narra, nunca aconteceu situação de violência, mas o formulário é importante justamente porque a gente consegue verificar situações que às vezes as próprias mulheres não entendem como violência, como o controle excessivo de atos, como proibição de sair de casa, proibição de contato com outras pessoas, como empurrões, como tipos de ameaça. Por exemplo, se já ameaçou com arma de fogo, com outros instrumentos, quais os tipos de agressão física ela já sofreu, se ela está em processo de separação, se ela está em processo de litígio com guarda de filhos, porque tudo isso pode afetar a situação de violência em que ela vive. Então, e um dos quesitos é essa questão, se ele já tentou se suicidar ou não, se ele tem fácil acesso à arma de fogo, porque isso às vezes, se ele não tem esse porte, geralmente aí é pedido uma busca e apreensão ou é tomada alguma medida já pela polícia para buscar essa arma e tentar acessar esse perigo imediato. Então, é um questionário simples, mas que nos traz uma riqueza de informações muito grande para análise da situação como um todo. E ela não chegou a mencionar a motivação, mas ela mencionou que ele já tinha, ela respondeu positivamente a esse quesito no formulário. E quem analisa esse formulário não pode posteriormente chegar a fazer algumas perguntas para a vítima? Pode. Então, pode, mas eu não me recordo, para ser bem sincera, se ela chegou, se nós questionamos isso, a motivação desse suicídio, qual teria sido. Me chamou a atenção especificamente para apresentar pela prisão preventiva dele, por ser um fator de risco, além dos outros, principalmente o manuseio e o conhecimento, né, sobre as armas de fogo, foram as principais alertas. Doutora, quero agradecer pelo seu tempo, agradecer pela sua entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho da Obrigada. Polícia Militar e da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Fizeram um excelente trabalho, rápido, inclusive, em atender a solicitação da própria Michele. E aí depois a gente, infelizmente, tem a soltura do Ezequiel. E agora, em setembro, mais um caso de feminicídio para ser computado aqui no nosso país, infelizmente. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Bom, aqui encerramos mais uma entrevista, dessa vez com a doutora Mariane Souza, ela que foi a delegada responsável pelo caso que ocorreu em maio deste ano, em Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, envolvendo a Michele Nicolite e Ezequiel Ramos, e agora, em setembro de 2022, alguns meses depois, acontece mais um caso de feminicídio, o qual o principal acusado é o próprio Ezequiel Ramos de assassinar a Michele e seu filho Luiz Inácio, de apenas 2 anos. A pergunta que fica é: até quando o Brasil e o próprio sistema judiciário vai ter cada vez mais os números de feminicídio, de violência contra a mulher, de violência doméstica, de agressões psicológicas, físicas, verbais, crescendo, crescendo e crescendo? A gente não aguenta mais ver isso, a gente não aguenta mais ver essa impunidade, e que agora, depois de uma morte, de mais uma morte de uma mulher, de uma mãe, de uma jovem, esse caso não fique impune e o acusado receba o que ele merece. Obrigado, eu fico por aqui e até a próxima.